O milionário barbeiro zomba do menino negro chorando e encontra a mendiga que mudou sua vida. Danilo estava sentado na calçada fria, com o olhar perdido. Ele tinha apenas 18 anos, mas a vida o tinha ensinado lições difíceis. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava enxugar as lágrimas que escorriam pelo rosto. O barulho da cidade passava ao seu redor, mas ele se sentia invisível. A falta de oportunidades pesava em seu peito como um ferro. Ele sonhava com um futuro diferente, mas a realidade o fazia sentir-se preso em um pesadelo interminável. Foi então que Vicente, o barbeiro milionário, apareceu. Vestia um terno caro, com um sorriso sarcástico que revelava confiança demais. Ele parou em frente a Danilo e, sem hesitar, disparou. Olha só esse garoto. Acha que chorando vai conseguir algo na vida? O desprezo nas palavras de Vicente cortou mais fundo que qualquer lâmina. Danilo sentiu o rosto queimar de vergonha, e a tristeza deu lugar à raiva. Como alguém podia ser tão em si? Mas, ao invés de reagir com gritos, Danilo apenas fechou os olhos, tentando bloquear a realidade externa. Quando abriu, viu Clara. Ela estava à sombra de uma grande árvore, envolta em trapos velhos, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria que contradizia sua aparência. Clara era uma mendiga, mas também era uma contadora de histórias. "Vem aqui, menino", disse ela com uma voz suave. "A vida não é sobre quem está no topo, mas sobre quem se importa." Danilo caminhou até Clara, atraído por uma força que não compreendia. Enquanto ela começava a contar uma história sobre suas próprias lutas, Danilo se sentiu envolto em um mundo diferente, onde as cicatrizes não eram vergonhosas, mas marcas de resistência. Ele escutou atentamente. Cada palavra dela era uma fagulha, acendendo uma nova esperança dentro dele. Mas esse novo entendimento não estava longe de uma grande tormenta. Vicente, egoísta e arrogante, sentia um vazio crescente. O desprezo que tinha por Danilo era um reflexo da S. "Por que eu penso sobre essa mulher?" questionava-se. Mas o destino não é gentil. Vicente não sabia que Clara era sua mãe, desaparecida há anos em busca de uma vida melhor, distante de um filho que não entendia. Ao descobrir isso, uma tempestade de emoções se formou. Medo do que poderia se revelar, da imagem de poder que ele havia construído, e, acima de tudo, o pavor de perder a chance de se reconectar. Clara, cuja sabedoria e amor deveriam ser suas âncoras, se tornava uma ameaça a tudo que ele pensava ser seguro. Danilo estava agora diante de um dilema. Ele queria ajudar Clara, mas as sombras de suas circunstâncias pesavam. Como posso mudar a vida dela quando mal consigo cuidar da minha? Pensava. Vicente, por sua vez, se via num abismo. O tempo corria e a conexão com sua mãe, tão próxima e tão distante, o lançava em um conflito interno. A cidade vibrava ao redor deles, ignorando as pequenas revoluções que aconteciam nas esquinas. Ponto. As almas se cruzavam, e todos ali pareciam estar à deriva. Danilo e Vicente, em mundos tão distantes, estavam prestes a viver o que nunca sonharam. Um encontro que poderia mudar não só suas vidas, mas também a comunidade inteira. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Danilo estava lá, na calçada, absorvendo as histórias de Clara, quando algo estrondoso aconteceu. Um barulho de metal contra metal. Uma sirene ao longe. As pessoas começaram a olhar para o céu. Ele seguiu o olhar de todos e viu um helicóptero girando em círculos, sobrevoando a praça. O caos se instalou enquanto o ar se tornava pesado. O riso e as conversas eram rapidamente substituídos por murmúrios de preocupação. Vicente não conseguia entender o que estava acontecendo. Aquela cena parecia um filme, mas a adrenalina corria como um veneno em suas veias. Ele deu um passo à frente, instintivamente. A insegurança dominando. Danilo decidiu ignorar o barulho, mas a tensão no ar o atingiu como um soco no estômago. Ele ainda estava pensando na conversa com Clara quando uma multidão começou a se aglomerar, frenética. As sirenes ficaram mais próximas. Algo estava errado. Então, com um baque ensurdecedor, o helicóptero pousou levantando poeira e sacudindo o chão sob seus pés. Um grupo de homens, vestindo uniformes indistinguíveis, saiu rapidamente, suas feições graves. "Busca e apreensão!" gritaram, enquanto outros policiais cercavam a área. O pavor se instalou no coração de todos. "Vamos, Clara!" Danilo puxou a mendiga, sua nova amiga, para se afastar do tumulto, mas ela não se moveu. Clara olhou diretamente para os homens, seu olhar fixo, determinado. "Não tenha medo", ela disse, sua voz calma, quase inspiradora. Mas Danilo não podia deixar de sentir o nó na garganta. Ele sabia que tudo aquilo era perigoso. Vicente, por outro lado, estava paralisado. Por que aquele dia parecia estar desmoronando? Ele precisava entender. E então, como um relâmpago, uma realidade que ele nunca esperaria surgiu. Um dos homens uniformizados se virou e olhou fixamente para ele. Seu coração pulou. Era o mesmo homem que ele conhecia. Um amigo de longa data. Mas agora ele estava com uma expressão séria. "Vicente, é você?" gritou. O homem se aproximou e Vicente sentiu um frio na espinha. O helicóptero não estava ali apenas para causar pânico. Era uma operação específica. Ele tentou se mover, mas as palavras do amigo foram como um golpe. "Precisamos falar. É urgente. É sobre a sua mãe." As palavras ecoaram na mente de Vicente como um tambor. Clara era a mãe dele, mas não era só isso. No fundo, Vicente sempre soube que algo estava errado. E agora, a verdade estava prestes a sair à tona, como um jato de água escaldante. O que ele não sabia era que Clara tinha segredos profundos que iriam afetar não apenas a sua vida, mas a vida de Danilo também. "O que você está fazendo aqui?" gritou Vicente, a raiva queimando em seu peito. Ele não queria que aquele alvoroço atrapalhasse a chance de se conectar com a mãe. Ele sentia o mundo ao seu redor desmoronando, e a última coisa que ele precisava eram mais segredos. Danilo, ofegante, olhou de um para o outro, angustiado. A verdade estava prestes a ser revelada, e de repente, tudo o que pensava saber se tornava uma bruma nebulosa. Um tiro disparou. O eco reverberou em seus ouvidos, e a multidão gritou em pânico. Danilo se virou, seu coração parando. O caos tomou conta, e ele viu Clara ir ao chão, enquanto Vicente encarava o amigo, chocado com o que havia acontecido. "Não, não, Clara!" gritou Danilo. E Vicente ficou parado, o impacto sufocante o paralisando. O que era essa realidade cruel e insana que se desenrolava diante deles? E ali, na calçada,
O destino de todos começava a mudar de forma irrevogável. O tiro ecoou como um trovão. O tempo parecia ter parado. Danilo viu Clara cair, o corpo dela se dobrando de uma maneira que não parecia natural. O grito dele atravessou a multidão, mas soou como um sussurro no caos. Vicente ficou paralisado, o olhar fixo em Clara, sua mãe, a mulher que ele nunca conheceu de verdade. O mundo estava desmoronando em câmera lenta. As pessoas ao redor gritavam, empurravam-se, buscando refúgio. O ar estava pesado de medo e confusão. Danilo se lançou na direção de Clara, seu coração batendo furiosamente. Ele se agachou ao lado dela, suas mãos tremendo enquanto tentava entender o que acontecia. O chão estava frio, e a vida dela se esvaía diante de seus olhos. Ele pegou a mão dela, buscando um sinal, um toque de esperança. Clara, por favor, não. Eu estou aqui. Ele a chamou, mas a resposta veio em forma de silêncios profundos. As sirenes ainda uivavam, como se o mundo tivesse entrado em um inteiro novo. Vicente se aproximou, mas algo dentro dele estava mudando. Ele não estava só diante da cena horrenda. A voz do amigo ecoava em sua mente. Precisamos falar. É urgente. É sobre a sua mãe. Minha mãe. As palavras se repetiam. O choque era paralisante. Ele sentia um nó na garganta, um turbilhão de emoções preenchendo seu ser. A realidade começou a fraturar sua percepção. A mulher que ele tinha desdenhado, perguntando por que ele se importava, agora estava ferida. Então, de repente, no meio do pânico, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era Marta, a irmã de Vicente, correndo em direção a eles com uma expressão descontrolada. Sua ligação com Vicente era pela dor. Vicente, você precisa saber a verdade, ela gritou, ignorando o caos ao redor, os olhos dela ardendo de uma paixão desesperada. É a Clara. Ela não é quem você pensa. Vicente olhou para Marta, o coração acelerando. O que você quer dizer? Mas antes que ela pudesse responder, mais tiros cortaram o ar. A multidão gritou, uma onda de pânico se espalhando. Em meio a tudo, o homem que tinha gritado Vicente se afastou do caos, sua expressão agora confusa e vazia. Ele puxou algo de dentro do paletó, um documento. Vicente, você precisa entender. Clara não é apenas sua mãe. Ela está envolvida com coisas perigosas. Você não sabe o que faz parte do passado dela, afirmou. Danilo sentiu uma sombra de desespero se aproximando. Clara, a contadora de histórias, agora estava manchada por mistérios que nem ele poderia imaginar. Vicente estava prestes a entender que Clara não era aquela mulher doce que contava histórias embaixo da árvore. A verdade estava prestes a se revelar. As respostas do passado de Clara dançavam no ar, prestes a se chocar com os sonhos que Vicente e Danilo tinham para o futuro. Desesperado, Vicente se virou para o homem, os olhos queimando com um novo entendimento. O que você quer dizer com envolvida? Que você esconde de mim? Marta estava ao lado dele, a respiração rápida. A vida dela, Vicente, pode acabar com todos nós. A tensão cresceu. O mundo de Vicente estava prestes a explodir em colapsos de verdades sórdidas. Danilo olhou para a mãe de Vicente, o corpo dela imóvel. Seria isso tudo uma armadilha? A dor em seu peito se intensificou. O que mais ele não sabia? E o que significava tudo isso para eles? Enquanto o caos se desenrolava e as sirenes continuavam a gritar, um novo mistério pairava no ar, deixando um rastro de perguntas sem respostas. O futuro
parecia tão incerto quanto a vida de Clara. Cada um deles estava prestes a enfrentar verdades que poderiam destruí-los ou salvá-los. Danilo respirou fundo ao ouvir as palavras de Marta. A vida dela, Vicente, pode acabar com todos nós. O pânico tomou conta do ambiente, e o peso da verdade se acumulava no ar, quase palpável. Enquanto ele olhava para Clara, agora imersa em um silêncio inquietante, um desespero crescia dentro dele. O que mais estava escondido? A tensão fazia seu coração palpitar. Vicente, com um nó na garganta, olhava para a irmã, tentando processar as últimas informações. O que você quer dizer? O que Clara esconde? A urgência em sua voz era inegável. O amigo ainda permanecia a poucos passos deles, o olhar fixo, mas a confusão misturada ao medo estava evidente nas feições dele. Mais gritos cortaram o ar quando os homens de uniforme começaram a se aproximar. Danilo se ergueu, determinado a proteger Clara a todo custo. "Não se aproximem!" gritou, mas a raiva deixava seus lábios trêmulos. O caos ao redor parecia ignorá-lo, mas o som dos tiros era um eco distante, um pesadelo em sua mente. Foi então que um relâmpago cortou o céu, iluminando a cena como um flash, e em meio a tudo, um homem surgiu de trás do helicóptero. Sua aparência era familiar, mas a atmosfera ao redor dele carregava uma intenção maligna. Ele olhou para Vicente com um sorriso arrogante. "Surpresas vêm em pacotes diferentes, não é, Vicente?" A ficha caiu. Vicente sentiu um frio na espinha. Você é o Alan? O homem que sempre esteve nas sombras da vida dele. Os laços de amizade que Vicente pensou serem inquebrantáveis estavam se desintegrando diante de seus olhos. Danilo piscou, confuso. O que Alan estava fazendo ali? Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, Alan se virou em direção a Clara, que ainda estava caída no chão. "Você sempre foi uma trouxa, Clara. Agora você pagará por isso." As palavras dele foram como um tiro no peito de Vicente. "Por que você está fazendo isso?" gritou Vicente, o desespero aumentando. "Ela é minha mãe." A verdade parecia projetada no ar como uma lâmina afiada. O silêncio ficou ainda mais pesado. A multidão à sua volta mal conseguia entender a cena surreal que se desenrolava. Olhos incrédulos se fixaram em Vicente, e a tensão era eletrizante. Se Clara era mãe de Vicente, isso mudava tudo. O legado dela, os segredos que pareciam apenas histórias. Alan sorriu, satisfeito com a confusão. "Pois é, Vicente. Mamãe Clara tinha carpas na manga que você nunca soube. Ela não era apenas uma mendiga." A revelação fez o chão tremer sob os pés de Vicente. "O que você quer dizer com isso?" A voz dele saiu como um sussurro, mal acreditando na profunda traição que estava se revelando. Alan se inclinou, como se estivesse prestes a contar um segredo, um brilho maligno nos olhos. "Ela tinha um passado, Vicente. Um passado que a liga ao submundo que você nem imagina. E agora? Você realmente acha que pode salvá-la?" Danilo se pôs à frente, um escudo improvisado entre Vicente e a verdade funesta que se aproximava. "Cale-se. Você não sabe o que está dizendo." Os sentimentos estavam à flor da pele, e a lealdade que ele sentia por Clara eclipsou seu medo. A vida dela não era um jogo para Alan, e ele não ia deixá-lo destruir o que ainda restava. Mas o que Alan disse a seguir fez o estômago de Danilo revirar. "E se eu te disser que ela estava escondendo algo mais?" "Que você, Danilo, não é quem pensa que é?" O ar ficou pesado novamente, a verdade pairando como uma nuvem negra prestes a desabar. "O quê?" Vicente olhou para Danilo,
seu amigo que agora parecia uma extensão de sua própria dor. Isto é verdade? A pergunta perfurou o ambiente, uma flecha certeira em meio ao tumulto. Danilo ficou paralisado, os olhos arregalados. Do que você está falando, Alan? Não havia palavras para a confusão que se instalava. A base de tudo que conhecia estava começando a ruir. Ele olhou para Clara, seu corpo ainda imóvel. O que a verdade dela poderia revelar sobre a vida dele? Alan abriu um sorriso triunfante. Você realmente não sabe? Vocês dois estão mais conectados do que puderam imaginar. A história de Clara e quem você é, Danilo, une-se em um desfecho que vai estremecer tudo. Os tiros continuavam a ecoar. A multidão estava em pânico e o tempo estava se esgotando para todos. Sobre todas essas revelações, a vida de Clara, as conexões que ninguém poderia prever, o passado que voltava em forma de sombras. Danilo e Vicente estavam à beira de uma tempestade que mudaria o destino deles para sempre. Um misto de choque e medo desenhou-se nas feições de ambos, um abismo se abrindo bem diante deles, sem saída, sem respostas. E ali, na calçada que testemunhava a dor, as histórias se entrelaçavam numa tapeçaria de segredos devoradores, à espera de serem desvendados. Danilo respirou fundo, tentando processar as palavras de Alan. O peso das revelações oprimia seu peito. O que ele estava escondendo? E por que tudo isso parecia um pesadelo insuportável? Vicente olhava para ele, confuso e apavorado. O mundo à sua volta era um turbilhão de gritos e sirenes, mas a verdadeira batalha parecia estar acontecendo dentro deles. Conectados? Como assim? O que você quer dizer, Alan? Vicente exigiu, a raiva borbulhando em sua voz. Danilo trocou olhares com ele, ambos imersos em um mar de incertezas. O coração pulsava rápido, como se a verdade estivesse prestes a explodir em suas faces. Alan, com um sorriso de escárnio, aproximou-se. Oh, você realmente não sabe. Clara e Danilo compartilham mais do que suspiros. Eles têm um laço que vai além do que vocês poderiam imaginar. A tensão crescia como um incêndio incontrolável. Danilo queria entender, mas as palavras de Alan apenas lhe traziam mais perguntas. Antes que pudesse processar algo, o barulho dos tiros ecoou novamente. Danilo vasculhou a multidão, a angústia se apossando dele. Era uma cena digna de filme, mas a realidade era bem mais cruel. E então, num movimento súbito, o homem que disparou estava ali, próximo, a euforia dele em contraste com o caos ao redor. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Alan, cale a boca. O que você está tentando fazer? Vicente gritou, o desespero transparecendo em cada palavra. Mas Alan não se preocupava. Ele apenas ria, satisfeito com o tumulto que criara. Você realmente acha que tudo isso não é parte do plano? Clara tem um papel importante, e agora, meu amigo, você fará parte dele também. Danilo estava paralisado. A adrenalina bombardeava suas veias, mas o medo se transformava em raiva. Ele não podia continuar sendo empurrado por Alan. Eu sou quem sou. O que você quer de mim? As palavras saíram como um grito, a verdade caindo como um peso sobre seus ombros. Do nada, e em meio à confusão, o impacto de um grito cortou o ar, mais alto que todos os outros. Clara. O som veio de trás, como um lamento cortante. Ele se virou e viu uma mulher,
pálida e agitada, emergindo da massa de gente. Seus olhos estavam arregalados de terror e reconhecimento. Clara, você precisa sair. Eles descobriram, a mulher gritou. E Danilo sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Era Lara, a irmã de Clara. Ele mal tinha conhecimento dela, mas agora a presença dela iluminava mais verdades. Ela se aproximou, puxando Clara do chão, seu corpo agora rígido. Eu não vou deixar você aqui, mãe. Nós temos que ir. A palavra mãe ecoou entre eles como um trovão, desenterrando segredos que nem Vicente, nem Danilo estavam prontos para enfrentar. Vicente deu um passo para trás, o olhar dele se desvanecendo em confusão. O que significava isso? Você conseguiu que ela se tornasse isso, Alan. Sua manipulação tirou tudo dela. Lara disparou contra Alan. A raiva fervia como uma tempestade. E Danilo queria entender, mas a confusão girava como um redemoinho. O que estava acontecendo? Ele não entendia como tudo se entrelaçava. Então um próximo tiro perfurou o silêncio. Danilo, Vicente e Lara se entreolharam, o pânico se espalhando. A multidão começava a se dispersar. A verdade estava emaranhada em mentiras, e a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Quando Clara começou a se mover, seu olhar encontrou o de Danilo. Vocês precisam saber, eu não sou apenas uma mendiga. A voz dela vacilou, e o ar ficou pesado. Os detalhes que restavam, as perguntas que ecoavam nos corações deles pressionavam como um peso insuportável. Então, ao mesmo tempo que Clara falava, Alan sorriu. A satisfação em seu olhar era palpável. E se eu te contasse que você, Danilo e Clara, vocês são parte de uma herança que nunca souberam? Ele passou uma das mãos pelo cabelo, como se estivesse preso numa teia de manipulação. Vejam como as peças se encaixam, meninos. Neste instante o tempo parou. Todos, na calçada e na multidão, seguraram a respiração. O que mais Alan estava escondendo? Que herança era essa? Os segredos não apenas correndo, mas gritando para serem desenterrados. Ponto. Enquanto Danilo lutava contra a confusão, seu coração disparou. Ele olhou para Vicente e ambos sabiam que nada, absolutamente nada, seria como antes. E então, com um último grito, Lara revelou. Assim que Clara abriu a porta para vocês, as sombras do passado finalmente vieram à luz. O que isso significava? O caos estava na porta, e Clara, agora entendendo que sua história não era apenas dela, estava prestes a desatar uma tempestade de mudanças que deixaria todos em um limbo, onde segredos e revelações estariam apenas começando a ser desvendados. Danilo respirou fundo, tentando processar as palavras de Alan. O peso das revelações oprimia seu peito. O que ele estava escondendo? E por que tudo isso parecia um pesadelo insuportável? Vicente olhava para ele, confuso e apavorado. O mundo à sua volta era um turbilhão de gritos e sirenes, mas a verdadeira batalha parecia estar acontecendo dentro deles. Conectados? Como assim? O que você quer dizer, Alan? Vicente exigiu, a raiva borbulhando em sua voz. Danilo trocou olhares com ele, ambos imersos em um mar de incertezas. O coração pulsava rápido, como se a verdade estivesse prestes a explodir em suas faces. Alan, um sorriso de escárnio, aproximou-se. Você realmente não sabe. Clara e Danilo compartilham mais do que suspiros. Eles têm um laço que vai além do que vocês poderiam imaginar. A tensão crescia como um incêndio incontrolável. Danilo queria entender, mas as palavras de Alan apenas lhe traziam mais perguntas. Antes que pudesse processar algo, o barulho dos tiros ecoou novamente. Danilo vasculhou a multidão, a angústia se apossando dele. Era uma cena digna de filme, mas a realidade era bem mais cruel. Então, num movimento súbito, o homem que disparou estava ali, próximo,
A euforia dele em contraste com o caos ao redor. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Alan, calha a boca! O que você está tentando fazer? Vicente gritou, o desespero transparecendo em cada palavra. Mas Alan não se preocupava. Ele apenas ria, satisfeito com o tumulto que criara. Você realmente acha que tudo isso não é parte do plano? Clara tem um papel importante. E agora, meu amigo, você fará parte dele também. Danilo estava paralisado. A adrenalina bombardeava suas veias, mas o medo se transformava em raiva. Ele não podia continuar sendo empurrado por Alan. Eu sou quem sou. O que você quer de mim? As palavras saíram como um grito, a verdade caindo como um peso sobre seus ombros. Do nada, e em meio à confusão, o impacto de um grito cortou o ar, mais alto que todos os outros. Clara! O som veio de trás, como um lamento cortante. Ele se virou e viu uma mulher, pálida e agitada, emergindo da massa de gente. Seus olhos estavam arregalados de terror e reconhecimento. Clara, você precisa sair. Eles descobriram. A mulher gritou, e Danilo sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Era Lara, a irmã de Clara. Ele mal tinha conhecimento dela, mas agora a presença dela iluminava mais verdades. Ela se aproximou, puxando Clara do chão, seu corpo agora rígido. Eu não vou deixar você aqui, mãe. Nós temos que ir. A palavra mãe ecoou entre eles como um trovão, desenterrando segredos que nem Vicente, nem Danilo estavam prontos para enfrentar. Vicente deu um passo para trás, o olhar dele se desvanecendo em confusão. O que significava isso? Você conseguiu que ela se tornasse isso, Alan. Sua manipulação tirou tudo dela. Disparou contra Alan, a raiva fervia como uma tempestade. E Danilo queria entender, mas a confusão girava como um redemoinho. O que estava acontecendo? Ele não entendia como tudo se entrelaçava. Então um próximo tiro perfurou o silêncio. Danilo, Vicente e Lara se entreolharam, o pânico se espalhando. A multidão começava a se dispersar. A verdade estava emaranhada em mentiras, e a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Quando Clara começou a se mover, seu olhar encontrou o de Danilo. Vocês precisam saber, eu não sou apenas uma mendiga. A voz dela vacilou e o ar ficou pesado. Os detalhes que restavam, as perguntas que ecoavam nos corações deles, pressionavam como um peso insuportável. Então, ao mesmo tempo que Clara falava, Alan sorriu. A satisfação em seu olhar era palpável. E se eu te contasse que você, Danilo e Clara, vocês são parte de uma herança que nunca souberam? Ele passou uma das mãos pelo cabelo, como se estivesse preso numa teia de manipulação. Vejam como as peças se encaixam, meninos. Neste instante, o tempo parou. Todos na calçada e na multidão seguraram a respiração. Danilo deu um passo em direção a Clara, o coração pulsando como se quisesse fugir. Que herança é essa? Mas sua voz falhou, o medo e a dúvida tomando conta. Então, sem aviso, o solo sob seus pés tremeu. Era uma explosão, um estrondo ensurdecedor que fez todos caírem. E os gritos da multidão se misturaram ao barulho do caos. Danilo viu Clara desaparecer entre fumaça e destroços. Vicente gritou, procurando por sua mãe, mas a visão estava turva, o ar pesado e carregado. Quando a poeira começou a assentar, Danilo conseguiu ver algo que o deixou paralisado. Um símbolo em uma das camisas dos homens que cercavam o lugar. Era familiar, e de repente tudo começou a fazer sentido. Não pode ser, ele murmurou, a conexão saltando à sua mente como um raio. Alan, ainda em pé, festejou o desmoronamento ao redor. Agora vocês veem,
O que aconteceu aqui não foi acidente. Clara foi parte de algo maior. A verdade começou a morder, como se Alan estivesse revelando uma camada aterrorizante da vida, que todos acreditavam conhecer. Você está dizendo que tudo isso foi planejado? Vicente gritou, agora mais furioso do que apavorado. Danilo e Vicente estavam em choque. Os laços entre eles eram mais profundos do que imaginavam. E o que Alan estava insinuando poderia devastar tudo o que eles construíram e tudo o que eram. A linha de vida estava se desfazendo e a necessidade de se proteger de tudo estava se tornando urgente. E lá, entre as sombras do desastre, as verdades estavam prestes a desabrochar em um turbilhão de revelações que poderiam destruir não apenas suas vidas, mas também a do mundo inteiro que habitavam. O chão sob os pés de Danilo tremeu com a explosão, e a poeira envolveu tudo como um manto opressivo. Ele olhou em volta, o caos se desenrolando em câmera lenta. Clara, a mulher que ele já começava a ver como uma figura materna, estava no chão, rodeada por escombros. Vicente, paralisado, piscou para a cena, a raiva e o medo se misturando em seu rosto. Nesse instante crítico, Lara, a irmã de Clara, deu um passo à frente, os olhos cheios de desespero. Não podemos ficar aqui. Eles vão voltar, gritou, puxando Clara. Mas ao mesmo tempo que ela fazia isso, uma sirene cortou o ar de um modo que fez o coração de Danilo disparar. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Alan estava ali mesmo, observando a cena com um sorriso satisfeito. Essa explosão foi só o começo. O que Clara esconde vai te surpreender, Vicente. Ele disparou, rindo. O escárnio na voz dele subia como fumaça, e Danilo sentiu o sangue ferver. Mais do que nunca, precisava entender a verdade. Você não sabe o que está dizendo, Alan. Vicente respondeu, a voz tremendo. Desse jeito, vai acabar com tudo. Mas Alan parecia se divertir, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Você realmente acha que a vida de Clara é só o que parece? Que essa mendiga é só uma simples mendiga? Está mais longe da verdade do que jamais imaginou. Danilo piscou, confuso. Do que você está falando? Se Clara não é o que pensamos? Nesse momento, ouvindo a confusão e a urgência nos tons de voz, um segundo tiro ecoou, cortando o ar, e as pessoas gritavam. Ele viu um grupo de policiais se aproximando, cercando a cena como abutres a um carcereiro. De repente, uma mulher avançou da multidão. Ela tinha cabelos escuros e uma expressão decidida. Você não sabe o que está fazendo, Alan. Ela se aproximou, o olhar fixo no homem. Clara é mais importante do que você imagina. E você, Vicente, é parte disso. O choque atingiu Vicente como um soco. Como assim? Maria disse, ofegante. Sou amiga de Clara. Ela foi forçada a viver nas ruas por causa do que vocês dois nunca entenderam. Ela tem uma conexão com um mundo que vocês desconhecem. Não é só sobre o que ela fez, mas sobre o que ela realmente é. O silêncio se instalou, e Danilo sentiu um nó se formar na garganta. O que você quer dizer com isso? Disse Vicente, a voz embargada. Maria respirou fundo, segurando as mãos como se fosse parar a tempestade. Clara teve que se esconder, não por própria escolha, mas para proteger vocês. E agora os segredos estão se revelando. E essa é a última chance de vocês conseguirem entender a verdade antes que seja tarde demais. Mas o que poderia ser tão devastador? O ar pesado ao redor deles amplificava os sentimentos, e Danilo procurou Clara entre a poeira. Nesse momento, um novo estampido soou, e o corpo de um dos homens se balançou ao chão, atingido por seu parceiro que tinha perdido o controle. O horror tomou conta da cena. É isso que você queria para ela? Para ela ser parte disso? Alan gritou,
a fúria agora dominando sua expressão. O amigo de Vicente, antes como uma figura de autoridade, agora estava se revelando o pivô de algo muito mais escuro, e a verdade estava prestes a sair à tona. Danilo olhou para Vicente, suas feições agora visivelmente atormentadas. E então, enquanto gritos ecoavam e o pânico se espalhava, um terceiro tiro ecoou. Mas não era um simples tiro. Era um tiro que sorveu a vida de alguém conhecido, mas tão inesperado. Vicente virou-se, os olhos arregalados, enquanto Danilo quase paralisou no lugar. Não poderia ser. Quando Clara tentou se levantar, vendo o horror desenrolar-se diante dela, o rosto dela ficou pálido ao reconhecer a silhueta que caía no chão. Não, é impossível! As palavras dela cortaram o ar com uma dor visceral. Era a última coisa que Danilo esperava. E ali, em meio à poeira e aos gritos, todos começaram a entender. As linhas entre o passado e o presente estavam se dissolvendo. E os segredos que eles pensavam que conheciam estavam prestes a ser revelados em um nível que desafiava todas as suas compreensões. O que mais poderia existir? O futuro agora parecia uma sombra ameaçadora, desconhecida e inquietante. As vidas deles estavam em jogo, e ninguém estava a salvo. O chão sob os pés de Danilo tremeu com a explosão, e a poeira envolveu tudo como um manto opressivo. Ele olhou em volta, o caos se desenrolando em câmera lenta. Clara, a mulher que ele já começava a ver como uma figura materna, estava no chão, rodeada por escombros. Vicente, paralisado, piscou para a cena, a raiva e o medo se misturando em seu rosto. Nesse instante crítico, Lara, a irmã de Clara, deu um passo à frente, os olhos cheios de desespero. Não podemos ficar aqui. Eles vão voltar, gritou, puxando Clara. Mas ao mesmo tempo que ela fazia isso, uma sirene cortou o ar de um modo que fez o coração de Danilo disparar. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Alan estava ali, observando a cena com um sorriso satisfeito. Essa explosão foi só o começo. O que Clara esconde vai te surpreender, Vicente. Ele disparou, rindo. O escárnio na voz dele subia como fumaça, e Danilo sentiu o sangue ferver. Era hora de colocar um fim nisso. Você não sabe o que está dizendo, Alan. Vicente respondeu, a voz tremendo. Desse jeito vai acabar com tudo. Mas Alan parecia se divertir, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Você realmente acha que a vida de Clara é só o que parece? Que essa mendiga é só uma simples mendiga? Está mais longe da verdade do que jamais imaginou. Naquele instante, um grupo de homens armados apareceu do lado de fora, cercando a área. Os rostos deles eram frios e decididos. Danilo sentiu um nó na garganta. Desculpe, Danilo, mas você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, falou Alan, o tom dele mudando de brincalhão para ameaçador. Clara é uma líder, e você, Vicente, pode ser o próximo. Como assim? Os olhos de Vicente se arregalaram. E então, em um momento que parecia taxiado, Clara, com uma expressão de dor no rosto, olhou para os dois. Vicente, você precisa saber. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou parte de algo maior. A voz dela tremia, mas cada palavra carregava um peso imenso. Fui forçada a me esconder para proteger vocês. Meu passado, ele me persegue. O coração de Danilo disparou. O que mais ela poderia revelar? Por favor, Clara. Não. Ele se sentiu impotente, o desespero surgindo como uma onda. Alan continuou, a voz quase um sussurro sedutor. Isso mesmo. O que você não sabe, Danilo, é que você é meu filho. As palavras caíram como uma bomba. Vicente olhou para ele, a expressão de incredulidade.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Danilo piscou, tentando processar a informação. Você, o que está dizendo? O chão sob seus pés parecia desabar. Alan se aproximou, um sorriso maligno nos lábios. A mãe de Clara foi parte de um esquema de tráfico de influência. E Clara, ela tinha que se manter viva, tinha que se esconder. Eu a ajudei a fazer isso. Mas agora você e ela estão no centro de tudo. Você é meu pai? A voz de Danilo saiu como um sussurro, uma mistura de raiva e confusão. Vicente ficou paralisado. Os olhos se estreitavam de acordo com a revelação. E quero que você faça parte da nossa organização, Alan declarou, como se oferecesse um presente. Juntos, podemos controlar tudo isso. A expressão dele era de um manipulador, um lutador que viu sua chance. Clara, vendo a cena, gritou. Danilo, não acredite nele. Ele não é o que parece. A determinação na voz dela disparou a adrenalina no corpo de Danilo. A tensão no ar se intensificou. O que isso significava? Quem era realmente Alan? Ele olhou para Vicente. O amigo dele parecia tão confuso quanto. Esse momento mudava tudo. Enquanto o pânico ecoava ao redor, 3 tiros foram disparados, ecoando ainda mais na cena caótica. Danilo se virou. O corpo de Lara caiu, atingido no peito. O grito de Clara preenchia o ar com desespero. Vicente ficou em choque. O que estava acontecendo? Lara não era apenas uma irmã, mas uma testemunha do que estavam prestes a descobrir. O real desmoronava diante deles, e segredos que deveriam permanecer enterrados estavam vindo à tona de forma brutal. E ao ver Clara caindo de joelhos, o passado entrelaçado com a vida de todos ali começou a ganhar formas aterrorizantes. Danilo sentiu suas emoções através de um turbilhão. Ele precisava de respostas, mas agora havia uma verdade secreta e obscura que os ligava mais do que nunca. O que fazemos agora? Ele sussurrou, a dor ecoando em seu coração, enquanto assombros do passado se aproximavam como espectros. Danilo respirou fundo, tentando processar as palavras de Alan. O peso das revelações oprimia seu peito. Você é meu pai? O eco da frase pairou no ar, pesado e perturbador. Vicente estava paralisado, seus olhos se arregalando. O chão sob eles parecia estar se desmoronando. A cena em torno deles foi carregada de tensão. Clara estava no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Não, não pode ser. Alan, você está mentindo. O desespero em sua voz era palpável. Danilo sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais ele não sabia? Alan sorriu satisfeito, a malícia em seu olhar. Ah, minha querida Clara, não há mais como esconder. Danilo e você estão ligados por um vínculo que ultrapassa qualquer coisa que vocês possam imaginar. O homem se inclinou, como se estivesse contando um segredo. A mãe de vocês, ela fazia parte de uma rede de poder. Vocês dois também fazem. O passado dela é muito mais perigoso do que pensavam. E foi nesse momento que o ar se tornou opressivo. A multidão ao redor parecia ter congelado. Todos estavam tão concentrados na revelação que o pânico e a confusão foram silenciados. Danilo olhou para Vicente. O amigo parecia estar perdendo o controle. Vicente, é verdade? A incerteza na voz de Danilo criava um abismo entre eles. Clara, com dificuldade, começou a se levantar. Uma onda de força se apoderava dela, apesar do medo refletido em seus olhos. Vocês têm que entender.
Eu só fiz o que era necessário para protegê-los. As palavras dela foram como um grito de socorro, mas pouco a pouco foram sendo abafadas pelo caos ao redor. Um estalo repentino interrompeu a tensão. Não acreditem nele! Uma figura familiar surgiu pela multidão. Era Lara, a irmã de Clara. Ela avançou, suas roupas manchadas e o semblante completamente exausto. Vocês precisam saber a verdade. O que Alan diz é uma parte dela, mas não é toda a história. Lara, o que está acontecendo? Danilo perguntou, confuso e surpreso. O coração dele estava acelerado. A atmosfera estava eletrificada. Antes que ela pudesse responder, um tiro disparou novamente. O som ecoou pela praça e uma pessoa foi atingida. O caos se instalou e todos começaram a gritar, correndo em várias direções. Danilo olhou para Clara e Vicente, e sua visão foi ofuscada pela fumaça. Ele se virou para Alan, preparando-se para confrontá-lo. Você não vai conseguir nos separar. O que quer de nós? Mas antes que pudesse terminar, Lar foi atingida e caiu no chão. O mundo de Danilo ficou em câmera lenta. Não! Não! Ponto. Lar foi atingida e caiu no chão. O mundo de Danilo ficou em câmera lenta. Gritou Clara, correndo para a irmã. Ela se agachou ao lado de Lara, o rosto cheio de horror e desespero. Não, não, não! Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, enquanto Danilo sentiu a realidade se desvanecer ao seu redor. Vicente, cercado por emoções tão intensas que quase não podia raciocinar, teve um vislumbre claro de cada memória. Lara! Não! O que aconteceu? O desespero na voz dele era palpável. Mas enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, a multidão começou a se dispersar, o pânico correndo como um fogo nas casas vizinhas. Então, no meio desse caos, Alan fez uma revelação inesperada. Ela não é apenas a irmã. Ela é a chave. Sem Lara, Clara não sobrevive. As palavras de Alan derrubaram o chão para Danilo e Vicente. A conexão deles, a história familiar, tudo parecia estar ligado a um segredo muito mais profundo, sombrio e talvez até perverso. O que você quer dizer? Vicente mal conseguiu falar, o terror refletido em seu olhar. O passado se contorcia em seus pensamentos. Segredos toda a vida estavam prestes a se desenterrar. Danilo olhou para Clara e Lara, esperando por respostas, mas viu um novo pânico se formando em seus rostos. Um som distante se aproximava, as sirenes mais próximas. O círculo de segurança que cercava o trio estava se estreitando. O tempo estava se esgotando. E então, com o último grito, Lara olhou para eles e revelou: a verdade sobre nós é uma herança que carrega uma maldição mortal. Na fração de segundo em que as palavras dela devastaram o ar, o olhar dela se fixou em Alan, cheio de compreensão. Uma verdade, uma conexão, que poderia não apenas destruir tudo, mas também unir muito mais. Os tiros ecoavam, as sirenes se aproximavam, e o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. O choque reverberava ao redor, enquanto todos eles se perguntavam o que mais estavam prestes a descobrir e a que custo. Danilo olhou apavorado para a cena à sua frente. Alan, com um sorriso ameaçador, estava prestes a espalhar mais dor. O pânico tomou conta do ar. Não! Gritou Clara, desesperada, mas o som do disparo ecoou novamente. Danilo sentiu o coração parar quando viu Lara cair, a vida escapando rapidamente dela. Que dor insuportável! Ele queria correr até ela,
mas os homens ao redor se moviam de maneira ameaçadora. Não! Vicente gritou, a voz dele se quebrando. O desespero transbordou e ele se lançou para o lado da irmã. Danilo se agachou, impotente frente ao horror que se desenrolava. Vidas estavam sendo despedaçadas na sua frente e ele não sabia como reagir. Nesse momento, o murmúrio da multidão se transformou em um grito ensurdecedor. As pessoas começaram a correr, algumas em pânico, desesperadas, para escapar do caos. As sirenes aproximavam-se, cada vez mais altas, quase como se falassem com ele, clamando por ajuda que ele não sabia como dar. Vocês precisam ouvir! Clara se levantou, com o rosto marcado pela dor. Lara é a chave. Ela sabe. Precisamos proteger a verdade antes que Alan. Alan interrompeu, rindo divertido, mas havia um tremor de nervosismo por trás de sua bravata. A verdade? Que verdade? Esqueça isso, Clara. O que importa é o poder, e com isso posso controlar todos vocês. Não! Danilo não se conteve. Não vamos deixar que você faça isso. Ele sentiu um fogo dentro dele. A dor da perda se transformou em determinação. Precisamos lutar. Os gritos de Clara e Vicente ecoavam em sua mente, lembrando do que estava em jogo. Então, em um ato impulsivo, Danilo avançou, pronto para encará-la. O rosto dele estava cheio de raiva e coragem. Você não vai levar mais ninguém. Isso acaba agora. Com isso, o som de passos apressados passou a ser um eco distante. As sirenes chegaram, e a luz azul e vermelha iluminou a cena. Os policiais entraram, cercando Alan. Ele ficou paralisado, seu sorriso desvanecendo. É hora de responder por suas ações, disse um dos oficiais. A multidão ficou em silêncio, a tensão transformando a praça em uma espécie de limbo, onde a verdade pairava no ar. Enquanto Alan era levado, Danilo e Vicente se reuniram em torno de Clara e Lara. O medo em seus olhos se transformou em alívio. O que quer que acontecesse a seguir, eles finalmente estavam juntos, e a verdade estava começando a se revelar. Precisamos ir para longe daqui. O passado pode estar nos perseguindo, mas juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Clara disse, a voz carregada de esperança. Sim, vamos começar do zero, Vicente respondeu, segurando as mãos de Clara e Lara. Danilo sorriu, sentindo uma conexão que nunca havia sentido antes. Nossos destinos foram entrelaçados, e juntos vamos superá-los. A história que guardamos não nos definirá mais. Os quatro, ainda um pouco abalados, começaram a se afastar da cena. A cidade vibrava ao redor deles, mas aquela experiência os uniu de uma forma que não poderiam ignorar. Mais do que familiares, eles eram sobreviventes, prontos para reescrever suas histórias. O futuro ainda era incerto, mas a jornada apenas começava. O passado ficava para trás, mas a verdade agora poderia ressoar em suas vidas. Afinal, eles tinham um ao outro, e com isso, a força para ir em frente. Mas a grande pergunta ainda pairava no ar. O que mais precisariam enfrentar? Que segredos estariam por vir? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Você precisa fazer parte disso.